Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Top Atualidades. Na aula de hoje, nós conversaremos sobre alguns dos principais fatos noticiados durante o mês de julho de 2025. Farei uma observação inicial. Em mais de uma década e meia, trabalhando a matéria de atualidades, poucas vezes vi um mês com tantos fatos com potencial de prova. A seleção dos fatos para a aula de hoje foi uma tarefa aí com uma certa dificuldade. Mas vamos lá, como é tradição aqui no Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias. Mortes violentas no Brasil chegam à mínima histórica. Cúpula do BRICS no Brasil. Trump impõe tarifa de 50% sobre Brasil. Brasil sai do mapa da fome. Parque Cavernas do Peruaçu é reconhecido como Patrimônio da Unesco. Esse o nosso mural de notícias. Fato número 1. Está vinculado à temática violência. Essa abordagem ela pode ser utilizada para você resolver uma questão objetiva, uma questão de múltipla escolha, né? Mas também auxilia na discussão, na argumentação, em uma questão discursiva, em uma redação. Tá, Márcio, qual é o fato? É o seguinte, existe o Fórum Brasileiro da Segurança Pública. Anota aí, ó, Fórum Brasileiro da Segurança Pública. Esse fórum, anualmente, coleta dados junto às secretarias de segurança pública, secretarias estaduais, Polícia Civil, Polícia Militar, entre outras instituições vinculadas à segurança pública. E, a partir desses dados, constrói o anuário. Então, no mês de julho de 2025, foi publicado o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Importante, o anuário foi publicado em julho de 2025, mas os dados que permitiram a sua construção são do ano de 2024. Ok? O anuário, depois vocês podem dar uma olhada, deixei o link aí no slide, só clicar, traz informações diversas. Procurei selecionar algumas. E para a gente entender parte das informações selecionadas, é fundamental compreender um conceito, o conceito de mortes violentas intencionais, sigla MVI. Márcio, o que é isso? Imagine só que as mortes violentas intencionais corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço ou fora. Tá? Então aqui as mortes violentas intencionais, o conceito. Tudo bem. Faço uma pergunta aqui. Escreva aí no chat no momento que assiste a aula, antes de acompanhar a explicação. Você acha que as mortes violentas intencionais no Brasil cresceram em 2024 ou diminuíram? Fiz essa enquete ontem no Instagram e metade ali dos alunos, dos amigos que acompanham a página, responderam que cresceram. No entanto, e esse dado não é exclusivo de 2024, já temos alguns anos em sequência com esse comportamento, as mortes violentas intencionais diminuíram. Nós tivemos uma redução de 5,4% em 2024
quando comparado com o ano de 2023. Anota isso, por favor, porque a banca pode colocar uma abordagem sobre tendência de violência no Brasil e uma das alternativas citará que as mortes violentas crescem constantemente. Isso não aconteceu no ano de 2024, segundo os dados oficiais. Tudo bem? Então, queda. Ô, Márcio, então significa que tivemos poucas mortes violentas intencionais? Não! Muito pelo contrário, é praticamente um cenário de guerra, tá? É uma analogia que vou fazer aqui. Foram 44.127 mortes violentas intencionais no Brasil em 2024. Número elevadíssimo. Muitas mortes violentas. Mas diminuiu. O número ser alto não necessariamente diz que ele cresceu. O número é altíssimo, mas uma redução. Bom, pontuamos esses aspectos. Vamos agora para um outro conceito que aparece, que é a taxa de mortes violentas intencionais. Então, quantas mortes violentas intencionais tivemos para cada 100 mil habitantes no Brasil? E esse número mágico é de 20,8. Então, para cada 100 mil habitantes, 20,8 mortes violentas intencionais. O Brasil é um país muito diverso. Diverso nos vários aspectos. Fisicamente, economicamente, socialmente e também quando a gente olha para a temática violência. Quais foram os estados com as maiores taxas? E aí não é um número cuidado, taxa não é número absoluto. As maiores taxas de mortes violentas intencionais. Mortes para cada 100 mil habitantes. Primeiro lugar, Amapá, 45,1. Galera, é mais do que o dobro do que a média nacional. Amapá. Eu farei uma brincadeira aqui, mas com todo respeito, Amapá, por favor, hein? É só para o aluno, aquele que acompanha o NEAF, aquele que conhece o Márcio, sabe que faço esses jogos de palavras para ajudar na memorização. Então, o Amapá, maior taxa de mortes violentas, é porque lá, ó, Amapá, entendeu? Amapá. Acho que deu para pegar a referência. Depois vem a Bahia e o Ceará. E as menores taxas? São Paulo, 8,2, Santa Catarina, 8,5 e Distrito Federal, 8,9. Então, menores taxas aqui. Tudo bem? A banca pode questionar também qual é o município com a maior taxa de mortes violentas intencionais. E aí aparece Maranguape, no Ceará, 79,9. Galera, 79,9 é quase 4 vezes superior à média nacional. E uma outra observação, quando olhamos a lista das 10 cidades mais violentas a partir desse conceito de MVI, os 10 municípios, as 10 cidades estão localizadas na região Nordeste. Uma explicação apresentada pelo anuário é a disputa de facções por controle do tráfico na região, tá? Então essa disputa de facções, isso também pode aparecer em prova. E regionalmente, se você quisesse também efetuar uma análise regional, as regiões Norte e Nordeste, maiores taxas, tá? E as regiões Sul e Sudeste, menores taxas, tá? Tudo bem? Bora lá, direto ao ponto? Primeiro, qual foi a tendência, então, geral de mortes violentas intencionais no Brasil em 2024? Queda! Atingiu o menor nível dessa série histórica. Então, queda. Tudo bem? Qual estado teve a maior taxa de mortes violentas intencionais? O Amapá. O dobro da média nacional, mais do que o dobro. Qual cidade teve a maior taxa? Maranguape, no Ceará. E regionalmente, Norte e Nordeste apresentam taxas acima da média do país. Duas outras observações que apareceram no anuário. Tem várias outras, lógico. Vou destacar duas aqui. Os feminicídios aumentaram, mais de 1.400 feminicídios. Feminicídio a gente precisa compreender que é o assassinato de uma mulher, e esse assassinato acontece pela sua condição de mulher. A condição de mulher foi determinante para aquele assassinato, então temos um feminicídio tipificado aí no Código Penal.
E também um crescimento na morte de crianças e adolescentes, mais de 2.000 casos. Beleza? Bora pro próximo tópico? Olha, foram 10 minutos só com o Anuário da Segurança Pública. Procurei pontuar mais esse fato. Muitos concursos agora cobrarão redação e esse é um tipo de tema que ajuda muito na argumentação. Bom, cúpula do BRICS no Brasil. E toda aula que eu cito BRICS, e BRICS aparece muito aqui, e tem uma explicação para BRICS aparecer muito nas nossas aulas, fui dar uma pesquisada aqui no que concursos essa semana, só de questões do BRICS esse ano, e passam de 10 provavelmente, tá? Passam de 10 questões só nesse ano 2025 daquelas disponíveis. Então o que é o BRICS? O BRICS é um grupo, tá? Não é um bloco econômico, embora também discuta economia, mas ele é um bloco de cooperação social, econômica, tecnológica, nas diversas áreas. Esse bloco ele surgiu primeiro como uma ideia, como um conceito, né? Um economista chamado Jim O'Neill, no início dos anos 2000, afirmou que alguns países em desenvolvimento, países em crescimento, países emergentes, seriam as economias do futuro. E listou 4, né? O termo, inclusive, era BRIC: Brasil, Rússia, Índia e China. Os chefes de Estado desses países então, se reuniram em 2009 pela primeira vez e criando a cúpula do BRIC. Então, o grupo teve ali, né, um significado prático. Depois tivemos o ingresso da África do Sul, e aí vem o S, South Africa, né? BRICS. E o BRICS foi ali. Reunião, anualmente, uma ideia ali, uma cooperação aqui, criou um banco próprio, né? O novo Banco de Desenvolvimento, ou Banco do BRICS. E aí em 2023, fez na verdade um convite, né, de expansão. Convidou alguns países, parte deles, a maior parte, aceitou, e em 2024, ampliação do BRICS. Quem ingressou no BRICS em 2024? Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Egito. O único país convidado que não aceitou foi a Argentina, por divergências políticas e ideológicas entre o presidente da Argentina e o grupo BRICS. E em 2025, mais um membro, a Indonésia. Então hoje o BRICS é composto por 11 países. E só para vocês terem uma dimensão desse bloco, esses países representam 28,4% do PIB global, tá? 48% da população mundial, galera, quase metade da população mundial, até porque você tem Índia e China aqui, né? E 32% da área global. Márcio, por que a cúpula do BRICS foi no Brasil? Explicação tranquila. Semestralmente, o grupo tem um país na presidência. É uma presidência rotativa. E no primeiro semestre de 2025, a presidência do BRICS estava com o Brasil. O país que preside realiza a cúpula. O que chamou atenção nessa cúpula? Vários jornais estamparam: cúpula do BRICS esvaziada. E essa ideia de esvaziamento está vinculada à ausência de 2 presidentes. O presidente da China, Xi Jinping, não participou da cúpula presencialmente. Alegou ali um conflito de agenda. Alguns analistas apontaram que era talvez um desinteresse pelo grupo, tá? Que ele tinha outras prioridades. E a segunda ausência de Vladimir Putin, presidente da Rússia. Já na ausência de Vladimir Putin, a gente tem uma explicação mais concreta. É o seguinte: o Tribunal Penal Internacional emitiu uma ordem de prisão contra Vladimir Putin. E se o Vladimir Putin viajar para algum país que é signatário do TPI, ele pode ser preso. O Brasil é um país signatário do TPI, então isso explica a ausência de Vladimir Putin. Bom, então vamos lá. Cúpula do BRICS. Em que local do Brasil? A banca pode trazer aí uma questão, tranquilinha, moleza. Qual cidade do Brasil? No Rio de Janeiro, beleza? Não confundir com Belém. Belém vai sediar a COP30. A COP30 em Belém, é um evento ambiental. BRICS,
Rio de Janeiro. E agora trarei alguns aspectos sobre a declaração final da cúpula do BRICS. Primeiro ponto, o BRICS defende uma reforma ampla da ONU, da Organização das Nações Unidas. Há um questionamento de que a ONU não tem cumprido algum dos seus papéis, como manter a segurança e a paz mundial. Tá? Inclusive, entre os questionamentos de reforma da ONU, aparece a solicitação de Brasil e Índia que querem uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Então, esse é um aspecto. Segundo ponto, apesar de resistência do Irã, no geral, o BRICS quer a adoção de 2 estados para resolver a questão Israel-Palestina. Tá? Adoção, então, de 2 estados para resolver a questão Israel-Palestina. Existem algumas divergências internas entre países do BRICS, tá? Mas, no geral, isso aparece na declaração. E, por fim, um repúdio aos ataques contra o Irã, ataques realizados por Israel e pelos Estados Unidos no mês anterior. Então, repúdio aos ataques contra o Irã. Então, 3 pontos de destaque. Bora lá direto ao ponto? Seguinte, questão mais tranquila, conceitual. Bancas como a FGV gostam desse tipo de abordagem, por exemplo, mas pode aparecer sim numa VUNESP, pode aparecer numa CESP, numa FCC. Quais países são membros do BRICS? Os 5 primeiros, tranquilos, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí os novos membros. Egito e Etiópia, da África. Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Indonésia, da Ásia. Tudo bem? Então, aqui uma questão mais clássica. Agora, atualidades. Fato. Quais presidentes estiveram ausentes da cúpula do BRICS no Brasil? Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping, da China. Qual foi um dos principais objetivos defendidos pelo BRICS na declaração final? Reforma ampla da ONU. Se eu tivesse que elencar um, esse é o fator mais consensual ali entre os países. E qual o objetivo central do BRICS? Ele é clássico. E o segundo, estou acrescentando aqui porque as bancas podem contemplar. Qual é o clássico, Márcio? Fortalecer a cooperação entre os países, esses países emergentes aí, ou entre os países do bloco. Que tipo de cooperação? Nas diversas áreas. Política, econômica, social, tecnológica, de infraestrutura. E cada vez mais aparece ali no âmbito do BRICS a ideia de dar mais voz aos países do sul global. Tudo bem? Vou falar um pouquinho agora de política, envolve política nacional e sempre gosto de uma observação inicial. O Brasil está muito polarizado. Quase metade do Brasil tem uma visão política e a outra metade, ou quase a outra metade, tem uma visão política antagônica. E isso tem gerado discussão nas diversas áreas, brigas em famílias, briga entre amigos, briga no WhatsApp, briga na rede social. E eu quero que vocês entendam essa aula como uma ferramenta que vai auxiliar você a resolver questão de atualidades e ser aprovado no concurso público desejado. Tá bom? Então, eu só tenho um objetivo aqui. Apresentar o que foi noticiado, porque as bancas trabalham com o que foi noticiado, e a partir do que foi noticiado, entender possíveis cobranças. Beleza? Não quero saber quem está certo aqui nessa história. Márcio, você não tem suas convicções? Lógico que tenho. Mas aqui não é o momento de eu compartilhar elas. Então vamos focar no que foi noticiado e como isso pode cair em prova. Por que você está falando isso, Márcio? Porque sempre parece um abençoado nos comentários. O Márcio gosta do Lula, o Márcio gosta do Bolsonaro. O Márcio é isso, o Márcio é aquilo. E quando você é acusado de duas partes, parece, pelo menos é o meu entendimento, que o caminho, o trabalho está legal. Então não tem como agradar todo mundo. Vamos lá?
A manchete é a seguinte: Trump impõe tarifa de 50% sobre o Brasil. Nem todos entenderam muito bem essa notícia, tá? Algumas pessoas enviaram mensagem para mim. Ô, Márcio, os produtos do Brasil ficaram mais caros, né? Falei, por quê? Ah, porque agora o Trump vai colocar um imposto a mais nos produtos brasileiros. Calma, galera, não é isso. Os países do mundo realizam transações comerciais, certo? O Brasil vende para os Estados Unidos, vende para a Holanda, que não gosta de chamar de Holanda, Países Baixos, né? Vende para a Austrália, vende para a China. E o Brasil também compra dos Estados Unidos, compra da França. Então, relações comerciais no mercado internacional existem. Beleza? Tá, mas entendi. Isso significa que o Brasil vende alguns produtos aos Estados Unidos. Ok. Esses produtos brasileiros, o anúncio é isso. Produtos brasileiros que são importados pelos Estados Unidos receberão uma tarifa de 50%. Ô Márcio, peraí, então esse produto brasileiro, na verdade, ele vai ficar mais caro lá nos Estados Unidos? Sim! Alguns podem perguntar qual a lógica disso. Pessoal, tarifas de Donald Trump não são exclusivas, não são aplicadas exclusivamente ao Brasil. Tivemos tarifas contra a China, Canadá, México, Índia, Europa, Japão, Coreia do Sul, por vários motivos. Primeiro, em linhas gerais. A política tarifária de Trump em linhas gerais, depois eu falo do Brasil. Há um entendimento que produtos importados competem com produtos nacionais, com produtos dos Estados Unidos. Isso impacta nas empresas norte-americanas e nos empregos. Então Trump coloca essas tarifas, com isso tenta deixar o produto norte-americano mais competitivo no mercado interno e com a justificativa de salvar empregos. Tudo bem? Então, esse é um ponto aí da política tarifária de Trump. Agora, em relação ao Brasil, por que a imposição dessas tarifas? Rolou uma carta. O governo dos Estados Unidos enviou uma carta ao governo brasileiro listando alguns motivos para essa tarifa de 50%. Um dos pontos, o tratamento dado a Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. Trump fala de uma perseguição, de uma vergonha internacional, de uma caça às bruxas em relação a Jair Bolsonaro, tá? Então, esse é um aspecto. Outro ponto que aparece ataques do judiciário brasileiro à liberdade de expressão, tá? Às eleições livres. Então, Trump faz esse questionamento também. Diz que várias empresas tecnológicas dos Estados Unidos tiveram ali determinações judiciais que prejudicam a liberdade de expressão, como um perfil, suspender um perfil, remover uma postagem. Então, um outro motivo alegado por Trump. E ele também considera que a relação comercial Brasil e Estados Unidos é injusta, que isso causa déficits aos Estados Unidos. Essa terceira parte aí a gente pode categoricamente colocar que não condiz com a realidade. E por que não? Vamos lá. Os Estados Unidos apresentam superávit em relação ao Brasil. Isso significa que vendem muito mais produtos ao Brasil do que o Brasil vende aos Estados Unidos. Tá? Márcio, qual é o motivo que a banca vai perguntar? Eu não sei. Ela pode trabalhar com os três, naquelas questões de item 1, item 2, item 3, quais são verdadeiros. Pode trabalhar com apenas um, numa alternativa clássica de múltipla escolha, A, B, C, D, E. Tá? Importante entender que esses motivos aparecem na carta de Trump. Beleza, Márcio. Então tivemos a imposição dessas tarifas? Aí vem um aspecto atenuante. Já no final do mês de julho, ocorreu aí um comunicado, né? Uma informação dos Estados Unidos, uma apresentação com uma lista de exceções. Quase 700 exceções. Então, muitos produtos brasileiros não serão taxados, tá? Com essa tarifa especial. Então, 700 exceções. Entre as exceções, o suco de laranja,
Os Estados Unidos é o mercado mais importante para o suco de laranja do Brasil. Boa parte do mercado dos Estados Unidos é abastecido por esse produto brasileiro, então uma tarifa dessa impactaria muito lá. Ficou de fora. Metais, combustíveis, aeronaves, a Embraer comemorou muito, né? O mercado americano, norte-americano, é o principal destino de aeronaves da Embraer. Então, 700 exceções. Alguns produtos não conseguiram essa isenção até o momento que eu gravo essa aula. E o setor deve trabalhar nesse sentido. Café, carne, cacau, tá? Então vamos aguardar os próximos passos. Hoje no Direto ao Ponto, para esse tema, em vez de direto ao ponto, eu listei outros pontos. Porque esse fato teve muito desdobramento. Então, outros pontos que podem aparecer em prova e conversam com o tema central aqui da aula. Primeiro, governo regulamenta a lei de reciprocidade econômica. O que é essa lei da reciprocidade econômica? É uma lei que permite o Brasil adotar uma ação recíproca contra um país que bloqueie, ou impõe uma tarifa ali para dificultar o comércio de produtos brasileiros. Tá? Então, regulamentação da lei de reciprocidade. Cuidado! O Brasil não retalhou, o Brasil não revidou, mas teve a regulamentação da lei. A lógica é mais ou menos assim. Se precisar, tem uma lei que permite o revide. Ok? Os Estados Unidos também anunciaram a abertura de investigações comerciais contra o Brasil e citaram alguns aspectos, além dos anteriores, questão de liberdade de expressão, perseguição política. Criticaram o PIX, que o PIX é um sistema de pagamento que prejudica ali, injusto, a empresas, que pode prejudicar empresas dos Estados Unidos. Então, uma crítica ao PIX. Uma crítica a 25 de março, investigação contra 25 de março, considerado um espaço de... 25 de março é uma rua tradicional em São Paulo, comércio popular, e os Estados Unidos acusam ali de ser um espaço que não garante propriedade intelectual, um espaço marcado por pirataria, por falsificação, coisas do tipo. Nessa investigação dos Estados Unidos, eles criticam até o desmatamento no Brasil, né? E a pauta ambiental nem é uma prioridade do governo dos Estados Unidos. Então, isso chama a atenção, um outro desdobramento. Agora, um caso político mais interno. No âmbito dessas taxas contra o Brasil, existe a figura de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é filho de Jair Bolsonaro. E ele estaria atuando ali junto ao governo dos Estados Unidos para que essas tarifas acontecessem. Uma ideia de pressionar também o judiciário brasileiro, tudo isso aparece nas discussões na imprensa. E em meio a esse contexto, o STF, primeiro na figura de Alexandre de Moraes, depois numa decisão confirmada pela primeira turma do STF, o STF impôs medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Quais medidas cautelares? Uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento ali a partir das 19 horas, 19 e 17, agora o Márcio não é especialista em direito, mas recolhimento noturno, a proibição de utilizar redes sociais própria ou de terceiros, de manter contato com outros investigados. Então foi um fato que chamou bem a atenção no mês de julho. E um quarto é a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Márcio, o que é a Lei Magnitsky? É um dispositivo dos Estados Unidos que permite a aplicação de sanções. Aplicação de sanções a quem? A indivíduos acusados de corrupção significativa e de violação de direitos humanos. Tá? Então, o indivíduo cometeu ali uma corrupção significativa, tem um caso de violação de direitos humanos, ele pode ser alvo dessa Lei Magnitsky, que é marcada por sanções econômicas. Tá, Márcio, e a Lei Magnitsky foi aplicada contra o Alexandre de Moraes? Sim, pega a letra M aí, para você não esquecer. M de Moraes, M de Magnitsky. A banca pode perguntar quem foi alvo dessas sanções ou qual o nome da lei que estabeleceu determinadas sanções. Qual a acusação contra Moraes? É no âmbito da violação de direitos humanos.
Ele é acusado de detenções, por exemplo, arbitrárias, de uso político do judiciário, de inibir aí, de violar a liberdade de expressão. Então, essas são as acusações. Márcio, qual o significado prático disso na vida de Alexandre de Moraes? Vamos lá. Primeiro, bloqueio de contas, de bens, de ativos que ele tenha nos Estados Unidos. Então, tiver uma casa nos Estados Unidos, está bloqueada. Tiver uma conta bancária lá, aquele recurso está bloqueado. Então, esse bloqueio de bens. Segundo ponto, a revogação de visto e a proibição de entrar nos Estados Unidos. E, por fim, de empresas, cidadãos, instituições norte-americanas realizarem negócios com Alexandre de Moraes. Então, geralmente o meu mural de notícias ele é encerrado aí com 25 minutos, 30 minutos no máximo. Estamos no meio da aula aqui do mural de notícias e já foram 30 minutos, por isso que disse no início, julho talvez tenha sido aí, desde quando trabalho em atualidades, o mês mais intenso que me lembro. Bom, vamos para um outro fato, um quarto fato da aula. Brasil sai do mapa da fome. Lembro que quando isso foi noticiado lá no passado pela primeira vez, a banca Vunesp cobrou. Posso estar enganado, mas acho que foi uma prova do MP de São Paulo, tá? Bom, então o destaque é Brasil sai do mapa da fome. Esse mapa da fome, ele é divulgado a partir de um relatório da ONU, da Organização das Nações Unidas. Especificamente, o mapa é elaborado pela FAO. Márcio, o que é a FAO? FAO não é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, não. É FAO com O. A FAO é a agência da ONU especializada em alimentação e agricultura. Ela mede o acesso da população a uma alimentação suficiente para a vida ativa e saudável. Segundo esse levantamento da FAO, menos de 2,5% da população do Brasil está em risco de subalimentação. Tá? Menos de 2,5%. E o fato de estar abaixo de 2,5% tira o Brasil do mapa da fome. Tá? Então, acima, mais do que 2,5% em risco de subalimentação, mapa da fome. Abaixo de 2,5%, sai do mapa da fome. O Brasil saiu do mapa da fome no passado, lá em 2014, e depois voltou. Então, alguns jornais estamparam, sai novamente. Bora direto ao ponto? O que é o mapa da fome? É esse relatório da ONU, em linhas gerais, que mede o acesso da população à alimentação suficiente. Ok? Qual agência da ONU elabora? Acho que esse foi o questionamento da Vunesp lá no MP, hein? FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E qual a situação do Brasil no último relatório da ONU? Saiu novamente, eu coloquei o novamente porque quase todas as manchetes que peguei frisavam novamente, do mapa da fome. A banca de repente fala lá, Brasil sai pela primeira vez do mapa da fome? Não, não sai pela primeira vez. Sai novamente. E qual é o limite utilizado? 2,5%. Tá? Menos de 2,5%, fora do mapa. Acima de 2,5%, mapa da fome. E para fechar o mural de notícias, uma notícia cultural, notícia que complica a vida do candidato em prova. Existe uma agência também da ONU, né, um braço da ONU, chamado de Unesco. A Unesco seria a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Tá? A Unesco reconhece patrimônios mundiais, tá? Naturais. O que é um patrimônio mundial natural? Imagine um lugar de valor excepcional, tá? Um lugar de valor excepcional por conta de suas condições físicas, biológicas, estéticas, tá? Por conta da sua beleza cênica. Tá, Márcio, eu entendi. Por conta da sua biodiversidade. Então existem alguns locais considerados patrimônios mundial natural. E quem define isso é a Unesco. No Brasil existem vários espaços nessa categoria. Costa do Descobrimento, região da Mata Atlântica entre Paraná e São Paulo, Chapada dos Veadeiros, Lençóis Maranhenses foram reconhecidos em 2024, Fernando de Noronha, Foz do Iguaçu, então vários espaços. Agora, em 2025, um novo espaço brasileiro é reconhecido como patrimônio mundial. Parque Cavernas do Peruaçu. Parque
P de patrimônio, pô. P de Peruaçu e você não esquece mais. Esse parque, não conheço, mas é até curioso, está localizado entre os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, em Minas Gerais. Existem várias cavernas nesse espaço, inclusive espaços ali com pinturas, né, com vestígios arqueológicos valiosos aí para o entendimento dos nossos antepassados. Bora direto ao ponto? Qual parque brasileiro foi reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela Unesco? O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Em qual estado fica o Parque Nacional? No estado de Minas Gerais. Beleza, galera? Encerro aqui a parte do Mural de Notícias e volto daqui a pouco com o nosso quadro Fique de Olho. Até mais. Pessoal, em continuidade ao Top Atualidades, vamos agora ao quadro Fique de Olho. Notícia forte, notícia com potencial de prova. Cairá em concurso público. Não sei se na prova que você prestará, mas esse fato estará em questão de concurso. França vai reconhecer Estado palestino. É o seguinte, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a França reconhecerá o Estado palestino durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece em setembro. Segundo Emmanuel Macron, essa medida vai contribuir para a paz no Oriente Médio. Rapidamente, um pouquinho de contexto histórico, né? A região da Palestina, em 1947, nós tivemos a partilha dessa região, partilha aprovada pela ONU. Em parte desse território teríamos a construção de um Estado judeu, o Estado de Israel, e na outra parte do território a construção de um Estado árabe, o Estado palestino. Pois bem, em 1948 ocorre a fundação do Estado de Israel. Vários países árabes da região não aceitavam aquela decisão. Tivemos, ao longo das décadas, diversos conflitos entre Israel, entre árabes, entre países árabes, e ao longo desses conflitos Israel conseguiu ampliar de forma significativa o seu território. Esses conflitos eles nunca foram interrompidos totalmente. Hora e outra há uma nova manifestação, como a que tivemos em 2023. No ano de 2023, o grupo Hamas, que é um grupo palestino que atua na faixa de Gaza, é um grupo considerado terrorista por parte da comunidade internacional, esse grupo promoveu um ataque em solo israelense. Israel lançou então um revide, uma ofensiva, ocupando aí parte da faixa de Gaza, ou a maior parte da faixa de Gaza, que é um território palestino. Em Gaza há uma grande crise humanitária. Tá? Nessa caçada de Israel ao Hamas, muitos civis são atingidos, então nós temos ali fome, falta de medicamento, mortes, feridos, e parece existir agora, as notícias têm sinalizado isso, Israel pode ter mudado de postura e querer ocupar totalmente a região de Gaza. Essa medida não é bem aceita por muitos países. E há uma pressão, então, em relação a Israel para que cesse as ações em Gaza, para acabar com essa crise humanitária, e uma forma de pressão é o reconhecimento do Estado palestino. Então, França vai reconhecer, será o primeiro país do G7 a reconhecer o Estado palestino. Isso é simbólico, tá? Além de França, Reino Unido sinalizou que pode, Austrália também, Portugal, Canadá. Então, vamos aguardar os próximos passos. Por hora, França anuncia que vai reconhecer o Estado palestino. No mundo, só gostaria de lembrar, cerca de 140 países reconhecem o Estado palestino. O Brasil é um deles. Tudo bem? Bom, esse vai cair em prova. Esse fato também pode ser um belo argumento numa redação. Corte Internacional conclui que mudanças climáticas são ameaça existencial. O que é mudança climática? Poxa, mudança climática
É uma mudança no padrão de elementos do clima. Márcio, o que são elementos do clima? Pressão, vento, chuva, temperatura são elementos climáticos. Se nós temos uma mudança persistente em algum desses elementos, podemos afirmar que são mudanças climáticas. E quando eu falo em mudança persistente, segundo a Organização Meteorológica Mundial, para um clima mudar, né, para categorizar um clima, precisamos observar 30 anos. Tudo bem? Tá. Então, a mudança climática pode ser de diversos elementos climáticos. Um dos elementos com maior evidência é o elemento temperatura. Por isso que falamos tanto de aquecimento global. Então, o aquecimento global é um exemplo de mudança climática com enfoque na temperatura. Nos últimos 150 anos aí, podemos afirmar que a temperatura do planeta tem aumentado. Os registros oficiais demonstram isso. Tanto que nesse período de registro oficial, 2024 foi o ano mais quente já vivido na história. E quando eu falo em história, é história de monitoramento, tá? O planeta é uma vida muito longa, 4,5 bilhões de anos. Então, não é essa história de 4,5 bilhões de anos, mas essa história de monitoramento. Tudo bem? Tá, Márcio, agora volta lá para a Corte. O que é a Corte Internacional de Justiça? A CIJ, né? Corte Internacional de Justiça. Ela é vinculada à ONU, né? O órgão judiciário ali vinculado à ONU, resolve disputa entre estados e também é um órgão consultivo. Cuidado, não confundir Corte Internacional de Justiça com Tribunal Penal Internacional. Os dois ficam em Haia, na Holanda, então as pessoas confundem. O Tribunal Penal Internacional vai julgar indivíduos aí acusados de crime de guerra, de genocídio, crimes contra a humanidade. A Corte Internacional de Justiça trabalha com disputa entre estados, é um órgão consultivo, são coisas diferentes, tá? A Corte Internacional de Justiça está vinculada à ONU. E aí ela vem com essa declaração. Decisão de um órgão ali colegiado, que as mudanças climáticas ou a mudança climática é uma ameaça urgente e existencial. E mais, os países, eles possuem obrigações legais e responsabilidade econômica. Pô, Márcio, então uma decisão aí interessante. Sim, ela não é vinculativa. Ninguém tem que cumprir, tá? Não é uma decisão vinculativa. Mas terá sim peso político, peso jurídico em futuros casos climáticos e isso não poderá ser desconsiderado, segundo muitos especialistas, tá? Então, olho nesse fato, ele cairá em prova, não tenho dúvida. Agora uma notícia... A Banca Vunesp gosta. Tá? Gosta, Márcio? Sim, porque fala de América do Sul e a Vunesp gosta de América do Sul. Brasil assume presidência do Mercosul. O que é o Mercosul? O candidato tem que conhecer o que é o Mercosul. O Mercosul é um bloco econômico. Diferente do BRICS, que é um bloco de cooperação, o Mercosul é um bloco econômico, né, categórico. É um bloco formado nos anos 90, inicialmente por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Depois tivemos o ingresso da Venezuela no Mercosul. A Venezuela que está suspensa do grupo hoje, por não cumprir algumas cláusulas, inclusive cláusulas democráticas do bloco, então Venezuela suspensa. E a Bolívia ingressou recentemente, tá? Então a Bolívia é a novidade no Mercosul. Brasil assumiu a presidência. Assim como citei no caso do BRICS, a presidência é temporária, rotativa. Tá? Então, a cada período, um país preside. O Brasil assumiu a presidência em uma cúpula realizada lá na Argentina. O antigo presidente, Javier Milei. Então, Milei passou a presidência ao Lula. Tá. O que mais chamou atenção nessa cúpula? Então, primeiro ponto, você conhece os países do Mercosul. Isso pode aparecer em prova. Tranquilos? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e recentemente a adesão da Bolívia. Venezuela, suspensa. Em qual país foi realizada a cúpula do Mercosul? De repente uma questão bobinha dessa. Acontece. Na Argentina. E qual o grande anúncio na cúpula do Mercosul da Argentina? Seria a minha questão. Se o Márcio fosse o avaliador ali, o elaborador, essa seria a minha questão, é a mais inteligente no caso. O que tem de novo no Mercosul? O que o Mercosul fez? Bom, lá na cúpula na Argentina, tivemos o anúncio de um acordo.
Um acordo entre o Mercosul, bloco econômico, e um outro bloco, o EFTA. Mas eu nunca ouvi falar do EFTA, poucas pessoas ouviram. O EFTA é composto por Islândia, então é um grupo de países europeus, Associação Europeia de Livre Comércio. Islândia, Liechtenstein, difícil falar esse nome pro Márcio, hein? Noruega e Suíça, tá? De novo, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Eles fecharam um acordo de livre comércio. Lembrando que o Mercosul conversa e trata para formalizar, para finalizar um acordo de livre comércio com a União Europeia, que aí é um bloco maior, um bloco econômico maior, formado aí por 27 países europeus. Beleza? Fato que teve menos destaque na mídia do que outros, pode aparecer na sua prova e aí, ó, complica a vida. Sabiam que rolou aí uma escalada de conflitos entre Tailândia e Camboja? Mas eu não fazia nem ideia que esses países confrontavam-se. Vamos lá então. Dois países localizados na Ásia, Tailândia e Camboja. Há uma disputa histórica na região de fronteira. Camboja, durante muito tempo, teve presença francesa, ocupação francesa. Esses limites foram traçados pela França. Ocorreu disputa na esfera judicial internacional entre os dois países por essa área fronteiriça. A Tailândia não aceita muito bem esses limites estabelecidos. Alguns pontos aqui possuem templos com valor histórico e esses dois países tiveram uma escalada de conflito no mês de julho, inclusive com bombardeios, com ataques ali. Então pessoas ficaram mortas, outras tiveram que se deslocar da região, feridos. E no finalzinho do mês um acordo de cessar-fogo, esse é o ponto positivo, mediado inclusive pela Malásia, ali foi um dos países que mediou. Então tivemos escalada de conflito, uma disputa territorial, uma disputa por fronteira, a banca pode explorar isso, tá? Então é territorial, não é religiosa, não é econômica, embora esses aspectos sempre podem estar vinculados, mas é uma questão de disputa por fronteira mesmo. E no final rolou um cessar-fogo. É o tipo de fato que, se aparecer na prova, vai complicar a vida de alguns candidatos, tá? E para fechar o nosso Fique de Olho, terremoto na Rússia. Márcio, vamos lembrar rapidamente o que é terremoto? Terremoto acontece quando há a liberação de energia do interior da Terra na crosta terrestre. Essa liberação de energia promove vibrações. Nós vamos chamar essas vibrações de ondas sísmicas. Assim como o terremoto pode ser chamado de abalo sísmico. Imagine só que o planeta Terra, ele parece um quebra-cabeça. Ele possui aqui, ó, uma série de divisões. Não são os continentes, não. São divisões da crosta terrestre, tá? São divisões da crosta terrestre, então várias plaquinhas, que vamos chamar de placas tectônicas ou placas litosféricas. Essas placas tectônicas, elas estão em constante movimentação. Em alguns locais as placas se colidem, são limites convergentes. Em alguns locais essas placas se separam, são limites divergentes. Em alguns locais elas se resvalam, limites transformantes. O fato é que próximo ao limite de placas, há uma maior incidência dessas vibrações e desses terremotos. Tudo bem? Tá, Márcio, já compreendi o que é terremoto. Rolou um terremoto na Rússia. Lá na península de Kamchatka, difícil de falar também. Península de Kamchatka, na Rússia. Em uma área com vários limites de placas tectônicas. É o chamado Anel do Pacífico, ou Círculo do Pacífico, Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Região que concentra cerca de 90% dos terremotos do mundo. Beleza, Márcio. Então, o que a banca pode perguntar? Primeira coisa, em qual país tivemos um grande terremoto? Um terremoto de magnitude 8,8. Mas o que significa 8,8? Vamos lá. Há uma escala chamada de escala Richter, que mensura esses terremotos. A partir de 7 é um terremoto muito forte. A partir de 7. 8,8, então, considerem aí, é bem expressivo. Foi o maior terremoto registrado desde 2011, desde o terremoto de Fukushima. Tá? Então, o maior terremoto desde 2011. Isso chama a atenção. Esse terremoto gerou alertas de tsunami
em toda a região do Pacífico, vários países da América, inclusive, Canadá, Estados Unidos, México, Equador, Chile, enviaram ali alertas de tsunami. Tsunami é uma grande onda gigante que se forma, né? E essas vibrações, essas ondas sísmicas, são elementos que desencadeiam a formação dos tsunamis. Mas acho que a questão é bem tranquila, local do terremoto. Se a banca perguntar isso, lembre-se, o fato aconteceu no mês de julho de 2025, na Rússia. De boa? Volto daqui a pouco para a gente dar uma olhadinha no que caiu em concursos. Até mais! Pessoal, agora vamos dar uma olhada no que caiu em concurso. Trago uma questão cobrada no ano de 2025, tá? Banca PS Concursos. Por que selecionei essa questão? Porque é uma questão típica daquelas que surpreendem candidatos. Márcio, sério? Sim. Imagine só. Na aula de hoje, abordei sobre Donald Trump, tarifas impostas ao Brasil, motivos da tarifa e tudo mais. E aí, de repente, a banca pergunta: qual o nome do vice-presidente dos Estados Unidos? Do vice, Márcio? Pode? Pode, tanto que caiu aqui. Porque se eu conto isso em aula, algum candidato fala: não, conversa do Márcio, isso não cai em prova não, então vamos lá. Em 2025, Donald Trump iniciou seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Seu vice-presidente é um ex-senador pelo estado de Ohio, amplamente reconhecido também por ser autor de um best-seller. Considerando esse contexto, qual é o nome do atual vice-presidente dos Estados Unidos? Questão de nomenclatura, questão clássica das bancas, tá? Apareceu aqui na PS Concursos, a VUNESP cobra assim, tá? A FGV cobra nome também. Então, questão clássica de atualidades. O que você marcou? Mike Pence? Kamala Harris? J.D. Vance? Joe Biden? Ou Tim Burton? E aí? Ô Márcio, 2 eu já elimino. 2 eu já elimino. Um candidato fala assim, ó. A Kamala Harris foi adversária do Trump, ela não vai ser a vice-presidente. E o Joe Biden é o ex-presidente. Então aqui a banca facilitou. Mas depois a coisa complica um pouco pro candidato. A questão não é fácil essa questão, tá? Questão difícil mesmo. E a alternativa correta é aquela que fala do J.D. Vance, né? James David Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos. Tá? Então, por mais que o candidato faça uma boa preparação, estude muito o conteúdo de atualidades, as bancas sempre podem surpreender. Vamos falar um pouquinho de redação? Redação que cai em 2025 aí, de forma inédita, no tradicional concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário. E aí eu pensei, em vez de pegar um tema que apareceu em alguma redação, preferi selecionar, né, um tema com potencial de prova. Fizemos isso, acho que no mês de maio, para Bebês Reborn, e foi o tema do TRT2, né? Agora em 2025, fiquei muito feliz com isso. Vamos ver se esse conteúdo pode contribuir aí em futuros concursos. O tema é mais ou menos esse que eu pensei. E já vou contextualizar. O fim da infância programado. Como a tecnologia e as redes sociais aceleram a adultização da criança. A adultização é um tema quente no momento que eu gravo essa aula. Nós temos um influencer, Felca, ele fez um vídeo, esse vídeo fala de adultização de crianças, inclusive traz ali algumas acusações contra um outro influencer, contra o Ítalo, e denuncia uma exploração de crianças, de adolescentes, exploração de imagem, inclusive denúncias sobre pedofilia, sexualização, né? Mas o tema central que eu gostaria de tratar é da adultização.
O que você entende por adultização? Se cai uma proposta dessa, você consegue pelo menos conceituar, colocar a ideia de adultização? E aí eu fui buscar assim alguns conceitos para ver aquele que encaixa mais o que eu penso. Então, vamos entender aqui a adultização como uma exposição precoce, tá? Das crianças a conteúdos, a responsabilidades, a experiências que deveriam ser reservadas à vida adulta. Márcio, pode repetir? Vamos lá, mais ou menos nesse seguinte. A exposição, então, precoce, uma exposição às crianças, tá? A conteúdos, a expectativas, a experiências, as responsabilidades que deveriam ser reservadas à vida adulta. Então, a gente mapeia aqui esse conceito. E isso aparece cada vez mais. Principalmente, não é algo de agora. Isso já existia no passado? Sim. Tínhamos práticas antes da tecnologia, mas a tecnologia acelera, aumenta, influencia. Então, o papel das tecnologias e das redes sociais aqui, ele precisa ser evidenciado. Márcio, pode dar exemplos aí, de a gente argumentar numa redação desse tipo? Vamos começar com a exposição precoce a conteúdos adultos. Temas, imagens que não condizem com uma faixa etária. Tá? As redes sociais, a tecnologia, elas colocam você nesse mundo. No TikTok você vai encontrar de tudo. Não posso falar todos. TikTok, Facebook. Tá? Mas antes também existiam conteúdos adultos e às vezes as crianças, adolescentes chegavam, acessavam. Sim, mas hoje é muito mais fácil. Puxa, vou dar um exemplo aqui. Então, adolescentes. Você está com a adolescência e de repente, lá na minha idade, na minha fase de adolescente, se alguém aparecesse na escola, ou fora da escola, na escola era muito difícil, mas fora da escola, com uma revista masculina, e ali adolescentes se juntavam para ver, era algo muito pontual. Com o celular na mão, hoje, uma criança, um adolescente consegue ver ali aqueles conteúdos e conteúdos muito mais intensos do que aqueles trazidos por revistas masculinas, né? A gente chamava assim, revistas masculinas, nos anos 90. Tá? Então você tem uma exposição maior a conteúdos adultos com as redes sociais. Isso leva a uma adultização de criança. Não era com aquele conteúdo que a criança deveria estar interagindo naquela fase, segundo muitos especialistas. Tá? Há uma pressão estética, uma pressão comportamental. Você enxerga aí crianças maquiadas, uso de batom, gloss, eu não sei o nome de todos esses produtos, tá? Rímel, e de repente ali já fazendo um aplique. Então, você tem padrões de beleza impostos aí por influenciadores, pelas redes sociais, e aquele padrão ele acaba sendo reproduzido por muitas crianças, por muitos adolescentes. Há uma pressão, inclusive, para você ter aquela estética, se comportar daquela maneira. Isso gera uma perda do brincar tradicional. Poxa, esconde-esconde, salva, tinha uma brincadeira quando eu era criança, salva, né? Eu nem sei se as pessoas sabem hoje o que é salva. Futebol na rua, sei que as atividades hoje no espaço aberto estão mais difíceis, são mais veículos, a violência ela está mais presente, mas o espaço, o brincar, ele precisa de mais espaço. Eu não vou lembrar o autor agora, mas é um dos livros que eu li, e ele diz, olha, as crianças devem brincar ali, estabelecer as suas regras, o adulto deveria interferir pouco na brincadeira mesmo entre as crianças, para elas decidirem algumas regras, porque isso é muito importante para o desenvolvimento depois futuro. E o celular hoje tem roubado essa infância. É muito triste quando a gente convive ali, ou vê uma criança que em vez de estar num dia ensolarado, correndo, brincando, pulando, rolando, jogando um jogo de tabuleiro, está no celular ali 4, 5 horas do dia.
Então, a tecnologia, as redes sociais levam a uma adultização. Antecipação de responsabilidades emocionais, porque aí você fica preocupado com o clique, com a aceitação. Pô, postei uma foto. Será que as pessoas curtiram? Será que não foi legal? Algumas crianças começam a atuar, a trabalhar como influencers. Tá? Então, responsabilidades precoces. Tem influencer de tudo, influencer financeiro, influencer religioso, influencer de jogos. Tá? São discussões, tá? Estou colocando aqui alguns argumentos que você pode colocar, estabelecer, né, na sua redação. E tudo isso, inevitavelmente, desencadeia impactos na saúde mental. Maior risco de ansiedade, esse excesso de futuro, depressão, baixo autoestima, porque fica se comparando constante nas redes sociais. Tá? E agora parece que no momento que eu gravo essa aula não tem nada ainda concreto, o Congresso vai discutir essa questão de adultização e é uma pauta extremamente importante, mas parece que os dois lados aí desse nosso campo político devem levar isso para uma politização. Tá? De boa, tranquilos, agradeço a companhia de vocês, desejo bons estudos, um ótimo aproveitamento do conteúdo e até o nosso próximo encontro. Um abraço!